Beleza, minha gente, vamos lá para uma questão interessante, fazendo uma aplicação prática legal, só que é uma questão que tem frases muito longas, textos muito longos, que tem um certo grau de dificuldade um pouco mais alto. Mas ela faz uma comparação interessante, né? Vamos ler aqui com calma para ver se a gente entende. Vamos lá, olha só. O plano inclinado usado pelos egípcios na construção das pirâmides de Quéops é um exemplo de máquina simples e, como o nome sugere, trata-se de uma superfície plana cujos pontos de início e fim estão a diferentes alturas. Considerando-se essas informações e os conhecimentos sobre a mecânica, é correto afirmar que, repara pessoal, ele não falou nada sobre atrito, tá bom? E aí, vamos lá. Tá? Ele fala simplesmente, considerando essas informações e os seus conhecimentos de mecânica. Tá? Então, vamos lá. Letra A. Ao mover um objeto sobre um plano inclinado, em vez de movê-lo sobre um plano completamente vertical, o total de força F a ser aplicado é reduzido ao custo de um aumento na distância pela qual o objeto tem de ser deslocado. Então, observa, pessoal. Seguinte, se eu tivesse aqui nesse primeiro desenho, quais são as forças que vão estar atuando no bloco? Bom, as forças que vão estar atuando no bloco vão ser peso para baixo e tração para cima. Na mesma corda, a tração é a mesma nos dois lados. Então, se aqui é uma força de tração, a força aqui de tração vai ser exatamente a mesma. Então, repara que a força que o cara vai ter que fazer para tirar isso vai ser a força de tração. E a força de tração, igual ao peso, o objeto não sobe. Se a força de tração for ligeiramente maior que o peso, aí o objeto vai subir. Tá bem? Eu vou levantar esse objeto. Se a força de tração for ligeiramente maior que o peso, aí ele sobe. Show! O que é que muda quando a gente tem um plano inclinado? Quando a gente tem um plano inclinado, acontece o seguinte, o peso continua aqui, tá? Você vai ter o peso continua ali, tá? Tranquilo, sem nenhum problema. Só que agora você vai ter a tração numa direção diferente do peso, tá? E aí, o que você vai ter que fazer? Nós já comentamos que todas as vezes que a gente tem vetores em direções diferentes, eu preciso fazer a decomposição desses vetores, de um deles, tá? Normalmente, a gente decompõe uma direção que seria a direção do movimento e uma direção perpendicular a ela. Então, a gente vai fazer uma direção aqui na direção do plano inclinado e uma direção normal ao plano inclinado, tá? Repara que automaticamente essa tração aqui vai ser igual a essa tração, porque o fio é o mesmo, então as trações aqui são iguais, tá? E aí, automaticamente, você vai ter que ter uma componente do peso, uma sombra do peso na direção que a gente chama aqui de x, px, tá? Então, uma direção, uma sombra do peso na direção px. Repara, pessoal, que obrigatoriamente px é menor que peso. Px é menor que peso. Bom, repara uma coisa. Para que essa coisa fique em equilíbrio, a tração tem que ser igual a px. Para que isso entre em movimento, a tração teria que ser maior que px. Então, aqui a tração é igual ao peso, a tração tinha que ser maior que o peso, que é um valor. Aqui a tração vai ter que ser maior que px, só que px é pequeno, px é menor que p, tá? Então, se eu não levar em consideração o atrito, porque se isso sobe, teria um atrito para baixo. Mas lembra que o texto falou que a máquina é vantajosa. Então, para a máquina ser vantajosa, isso aqui, legal, vou ter que ter uma consideração aqui, que isso aqui não vai ser, esse atrito não vai ser tão prejudicial assim, tá bem? Então, automaticamente, a frase, letra A, ao mover um objeto sobre um plano inclinado,
em vez de movê-lo sobre um plano completamente vertical, o total de força a ser aplicada é reduzido. Sim, porque aqui a força que eu teria que se aplicar é maior ou igual ao peso. Aqui a força que eu vou ter que aplicar é maior ou igual ao Px. E o Px é menor que o peso. Tá? O custo do aumento da distância, o qual tem que ser deslocado. Sim. Repara que aqui você tem uma distância d menor para você deslocar. E aqui você tem uma distância d maior para chegar na mesma altura. Então, para chegar nessa altura, eu fiz uma distância d. Para chegar na mesma altura, a distância dzão. De fato, tá uma frase correta. A frase está certa. Beleza? Bom, letra B. Vamos lá pegar a letra B. Bota aí, bota a coisa aí mais ou menos em mente, né? Olha o que acontece aqui. T tem que ser maior que Px, beleza? Né? E Px é menor que o peso. Tá. Então, vamos pegar a frase da letra B. Em um plano inclinado, de um ângulo θ, sem atrito, o confronto das duas forças opostas e paralelas à superfície do plano, então, confronto das duas forças opostas e paralelas à superfície do plano. A tração para cima e o Px para baixo. É isso que ele está dizendo. Então, o confronto das forças opostas paralelas à superfície do plano é tração para cima, Px para baixo. A força potente F, aplicada pela pessoa, que seria a tração, e a componente ativa do peso, de modo m cosseno θ, força-peso de módulo m cosseno θ, definirá se o objeto de massa m irá deslizar para cima, para baixo ou ainda se permanecerá em repouso. Rapaz, olha só. Px não é m. Px, que é a força que está resistindo à tração, não é m cosseno θ. Px é P seno θ e peso é mg. Então tá duas coisas erradas. Tá faltando g e não seria cosseno, seria seno, tá? Mas o resto da frase em si tá certo. Se ele colocasse essa expressão mg seno θ, a frase estaria correta, tá bom? Mas tá errado. Letra C. O aumento do ângulo de inclinação θ do plano em relação horizontal provoca a redução da intensidade da componente da força-peso. Não é bem por assim, não. A redução da intensidade da componente da força-peso na direção x e o aumento da intensidade da componente da força atuante na direção y. Não. Sabe por quê? Porque, repara, quando θ aumenta 10 graus, 15, 20, o seno aumenta. Se a θ aumenta, o valor do seno aumenta, o Px aumenta. E ele está falando que a componente da força-peso provoca redução da intensidade da força-peso. Não. Se θ aumentar, o Px aumenta. Tá? Se o θ aumentar, o Px aumenta. Consequentemente, a frase está errada. Tá? Beleza. Automaticamente, letra D. Pela lei da conservação da energia, a mesma quantidade de energia mecânica é requerida para levantar um dado objeto até certa altura, seja através do plano inclinado ou do plano vertical. E o plano inclinado permite que o mesmo trabalho seja realizado, aplicando-se uma força maior por uma distância menor. Gente, essa frase tem um erro muito sutil. Quando eu falo lei da conservação da energia, eu estou falando o seguinte: qualquer energia não se constrói, não se destrói, apenas se transforma. Eu excluí a energia dissipada? Não, eu não excluí a energia dissipada. Olha bem o que eu vou falar, se tivesse escrito assim, pela lei
da conservação de energia mecânica. Se tivesse escrito pela lei de conservação de energia mecânica. Então, a energia potencial vira cinética, a cinética vira potencial, não existe energia dissipada. A frase estaria correta. Mas, quando eu falo pela lei da conservação de energia, existe a possibilidade de ter o atrito, e existindo a possibilidade de ter o atrito, a frase fica errada, tá? Então, é diferente, pessoal. A lei da conservação de energia, ela existe eternamente. Energia não se constrói, energia não se destrói. Energia só se transforma. Lei de conservação da energia mecânica. A energia mecânica dos sistemas se mantém constante. Em outras palavras, se a energia cinética diminuiu, obrigatoriamente a potencial aumentou. Se a energia potencial diminuiu, a cinética aumentou. A soma das duas tem que dar sempre a mesma coisa, tá? E não foi isso que está escrito aqui. Ele não falou conservação de energia mecânica, a frase está errada. Letra E e última. A força normal exercida pela superfície de apoio sobre um objeto de massa m que se move em um plano inclinado de ângulo θ sem atrito deve equilibrar, se a força potente for paralela à superfície do plano inclinado, a componente reativa do peso paralela ao plano e cuja a intensidade é igual a mg cosseno θ. Peraí. Olha só. O vetor normal é perpendicular ao plano. Então, ele vai se opor ao vetor PY, que é perpendicular ao plano e não paralelo ao plano. Então, o vetor normal, ele não se associa ao PX. O vetor normal se associa ao PY, tá? Automaticamente, a frase está errada. Você vai ter que falar que normal tem o mesmo valor do PY e não o mesmo valor do PX, como ele está falando aqui, tá? Com isso, meninos, era realmente a alternativa A correta, mas repara que é uma questão que tem um grau de dificuldade alto, porque analisar todas essas alternativas longas, com pequenos erros, tornou a questão bem complicada. Valeu, galera. Tchau, tchau.